Apocalipse 5:11. João diz: então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhões de milhões. Gente, nós teremos a companhia dos anjos. Semana passada eu mencionei aqui e falei que vai ser assim, um grande barato, uma grande atração, uma grande bênção, poder sentar do lado de Calvino e dizer assim: Calvino, como é que foi aquela história lá com o Serveto? Me conta aí. Dialogar com os homens vai ser um barato, vai ser um privilégio enorme. Mas você já parou para pensar no privilégio que Deus há de nos dar de conversar com um anjo? Que coisa fantástica, sentar ao lado de um anjo e conversar com ele durante 8 meses. Quantas histórias que a gente vai ouvir. Quer dizer que você foi um daqueles que estava presente na cova dos leões lá com Daniel? Foi? E na fornalha ardente? Não, não fui eu não, foi o outro. Gente, nós achamos isso engraçado. Isso vai acontecer. Isso é real. Essas criaturas certamente possuem muitas histórias interessantíssimas para nos contar. Companhia agradável. É porque a nossa mente, né, tão materialista, tão influenciada por esse mundo capitalista no qual nós vivemos, não consegue conceber realidades espirituais. Aí a gente acha isso utópico, mas isso é bíblico. A Bíblia diz que lá no céu nós vamos ter contato com os anjos. Além dos anjos, diz a Bíblia que lá no céu nós iremos conviver com os santos. Pastor, mas isso aí não é muito bom não, né? Porque, como diz o ditado, viver com os santos lá no céu, ó que glória, com os santos na terra é outra história. Por que viver com os santos lá no céu é uma glória? Sabe por quê? Abra aí, Hebreus 12. O mesmo verso que comecei a ler, olha a continuidade dele, 12, 22 e 23. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, olha o que diz agora, aperfeiçoados. Olha que notícia excelente. Nós vamos viver e conviver com justos aperfeiçoados. Nós viveremos com pessoas que não terão mais pecados. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Relacionamento é algo muito bom. O que estraga os relacionamentos é o pecado. O que traz tristeza nos relacionamentos são os nossos pecados. O que destrói um relacionamento? Inveja, ciúme, egoísmo, vaidade, falsidade, mentira. Essas coisas é que fazem o relacionamento ficar insuportável. Agora, imagina
conviver sem a mentira, sem a falsidade, sem a inveja, sem o ciúme, sem o orgulho dos outros. Imagina habitar num lugar onde jamais existirá preconceito, animosidade, competitividade. Ali no céu não vai haver barreiras culturais, barreiras sociais, não vai haver limitação linguística, de idade, de personalidade. Imagina viver num lugar onde não existe criminoso. Você pode andar pelas ruas sem ter que ficar olhando por cima do ombro. Imagina viver num lugar onde você não vai precisar, porque não há inveja, não há desejo de roubar o outro. Você vai viver num lugar onde você não precisa de tranca, de cadeado, de chave, de cerca elétrica, de colher em cima da porta. Quem não sabe essa, depois pergunta pro meu pai. Tem que contar, né? Um parênteses rapidinho. Antes de meu pai colocar um alarme lá na nossa casa, na casa dele, desculpa, pai, que me veio aqui à mente, eu falei. Religiosamente, toda noite, ele colocava na única porta da casa que não tem grade, duas bandejas assim no chão e 3 colheres de arroz em cima da porta. Se o ladrão mexesse na porta de madrugada, aquelas colheres caíam em cima da bandeja e faziam aquele estrondo. Alarme de pobre, né? O problema era quando o vento tombava aquelas colheres, né? Meu quarto ficava de frente para essa porta. Irmãos, lá no céu, nós vamos viver num lugar onde a gente não vai precisar de nada dessas coisas, porque ali é um lugar onde não existe pecado. Jonathan Edwards, na exposição que ele faz de 1 Coríntios 13, ele vai dizer que o céu é um mundo de amor. O céu é um mundo de amor. Ninguém aqui jamais viveu num ambiente assim. No céu nós estaremos na companhia de justos aperfeiçoados, em que o amor genuíno e verdadeiro há de caracterizar todos os relacionamentos. Pastor, então significa que lá no céu nós vamos nos conhecer? Sim. Essa é outra dúvida bem pertinente e bem comum na mente das pessoas. E existem vários textos bíblicos que nos mostram que lá no céu nós continuaremos sendo quem somos e, portanto, iremos nos conhecer. E eu quero citar alguns desses textos para tentar mostrar isso para você. Por exemplo, famosa parábola de Lucas 16. O mendigo, quando vai para o céu, ele não perde a sua identidade. Tanto que o rico, lá do inferno, olha e consegue discernir quem é o mendigo. Nesse mesmo capítulo de Lucas, ele relata as palavras de Jesus da seguinte forma: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes amigos recebam vocês nas moradas eternas. Ou seja, Jesus está falando de amigos que nos darão as boas-vindas lá nas mansões celestiais. E uma boa parte desses amigos é composta do enfermo que visitamos, do atribulado a quem consolamos, do incrédulo em cuja salvação nós fomos instrumentos.
Essas pessoas, diz o texto, elas nos aguardarão nos átrios da morada celestial para nos dar as boas-vindas. Mas para isso, é preciso que a nossa identidade seja preservada. Foi você, fulano de tal, eu conheço você, foi você que ao pregar o evangelho para mim, me conduziu até aqui. Então usem, Jesus diz, as riquezas desse mundo para ganhar amigos, e esses amigos vão receber vocês lá na cidade celestial, nas moradas eternas. Outro texto interessante para esclarecer essa questão foi o que nós lemos hoje de manhã, de 1 Tessalonicenses 2. Paulo vai dizer assim: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. O que Paulo está dizendo aqui de forma indireta? Paulo está dizendo assim: olha, os missionários, viu, pastor? Os missionários, eles experimentarão o gozo, a alegria de ver o fruto dos seus esforços. Quantas pessoas que já estão no céu, que estavam lá em Botsuana perdida, pastor, você foi lá pregar, e Deus usou a vida dele, da esposa, para pregar para aquela pessoa. Ela morreu. É promessa do Senhor, está dizendo: quando vocês chegarem no céu, fará parte da comissão de recepção aquelas pessoas que foram alcançadas pela pregação do evangelho de vocês. Para isso, a identidade deles precisa ser preservada. Outro texto, esse é mais famoso, você não precisa abrir. Mateus 8:11 diz assim: Jesus diz: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, quando eles se sentarem à mesa, eles vão saber discernir quem é Abraão, o pai, Isaque, o filho, e Jacó, o neto. Lá no Monte da Transfiguração, os discípulos não souberam discernir quem era Elias e Moisés? A identidade foi preservada. Até porque, isso é uma questão não apenas bíblica, mas de raciocínio. Para sermos julgados, como a Bíblia diz que seremos, nossa identidade precisa ser preservada. Se não for assim, Deus vai nos julgar com base no quê? Por ter a certeza de que lá no céu nós vamos nos conhecer, John Newton, ele disse o seguinte: quando eu chegar no céu, eu vou ter 3 surpresas. Primeiro, vou ver ali muita gente que eu não esperava ver. Segunda surpresa, não vou ver ali muita gente que eu esperava ver. E terceira surpresa, verei a mim mesmo naquele lugar glorioso. Um teólogo chamado Bavinck, falando sobre o céu, ele disse assim: a esperança de reencontrar-nos do outro lado da sepultura é plenamente natural, genuinamente humana e está de acordo com a Escritura. A Bíblia não ensina uma imortalidade vazia de conteúdo e de almas fantasmagóricas, mas a vida perdurável que pertence a indivíduos humanos e reais. Por isso, ainda que seja certo que o gozo do céu consiste primeiramente na comunhão com Cristo, também consiste na comunhão mútua dos crentes. Da mesma forma que esta espécie de comunhão na terra, ainda que sempre imperfeita, não menospreza a comunhão dos crentes com Cristo, antes a fortalece e enriquece,
assim também será no céu. O próprio Jesus descreveu o gozo celestial sob o simbolismo de um banquete, quando todos se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Consequentemente, a esperança de revermos-nos e reconhecermos-nos de novo no porvir não é errônea, desde que permaneça subordinado ao verdadeiro anelo de comunhão com Cristo. Richard Baxter, puritano, também deu a sua contribuição sobre o assunto. Ele diz assim: quando eu contemplo os semblantes dos preciosos filhos de Deus e confiantemente penso naquele dia, que reanimador pensamento é. Devemos ser cautelosos para que em nossos pensamentos não vejamos nos santos o que só há em Cristo. Nem esperamos que grande parte do nosso conforto esteja em desfrutar sua presença e sua companhia. Somos muito propensos a esse tipo de idolatria. Todavia, aquele que nos manda amá-los agora, vai nos deixar amá-los então, quando Ele próprio vai torná-los muito mais amáveis. Eu sei que Cristo é tudo em todos, e que é a presença de Deus que faz com que o céu seja o céu. Contudo, adoça muito os meus pensamentos sobre aquele lugar, saber que lá existe uma multidão de amigos meus em Cristo, os mais queridos e os mais preciosos. Não sei se você percebeu, muito interessante a descrição de Baxter. Ele diz, olha o que ele diz: aquele Deus que nos manda amar os santos agora, vai nos deixar amá-los lá então, porque lá os santos serão muito mais amáveis. O que ele quer dizer com isso? Se nós somos obrigados a conviver com as imperfeições uns dos outros aqui na terra, por que a gente não vai continuar convivendo quando esses defeitos deixarem de existir? O dia que você tiver sem mentira, sem falsidade, sem ciúme, sem aqueles pecados que fazem de você uma pessoa difícil, eu não vou poder conviver com você? Aqui na terra eu suporto, porque a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Se aqui na terra, com todas as imperfeições, a gente convive, lá no céu, que não vai ter mais imperfeição, eu vou ser privado da sua companhia. Irmãos, no meu entendimento, seria uma injustiça chegarmos lá no céu e sermos privados de conhecer homens como o apóstolo Paulo. Chegar no céu e não poder conhecer aquele homem que tem pastoreado o meu coração ao longo de muitos anos, chamado Charles Spurgeon. Chegar para ele e dizer: Spurgeon, as coisas que você escreveu auxiliaram a minha fé ao longo de muitos anos. Chegar no céu e não poder conversar com homens como Davi, Barnabé, Enoque, Abraão, Agostinho, George Whitefield. O céu é um lugar real, concreto, gigantesco, lindíssimo, maravilhoso e de companhia excelente com santos aperfeiçoados. Glória a Deus. E olha só, é sincero o que eu vou dizer agora. Deus sabe que é sincero. Quando eu estava fazendo a mensagem, eu pensei assim: posso falar isso e parecer que é
querendo fazer média, como dizem por aí. Não é. Eu pensei assim, eu vou falar porque isso é verdade. Seria uma injustiça enorme ser privado não apenas da companhia desses homens. Seria uma injustiça enorme eu ser privado, sabe de quê? Da companhia de vocês. Que coisa boa. Que coisa boa conviver com vocês. Lá no céu eu vou continuar convivendo com vocês. Certamente, gente, que essa verdade de que vamos nos conhecer lá no céu, essa verdade suscita algumas questões bem pertinentes. Por exemplo, quando eu chegar lá no céu, eu vou continuar tratando os meus pais como papai e mamãe? Nossos amigos íntimos aqui, eles continuarão sendo amigos íntimos lá? E talvez a questão mais pertinente ou mais incômoda disso daqui: se a gente vai se conhecer lá no céu, será que eu vou ficar em paz se eu chegar lá e descobrir que minha mãe não está no céu? E outra, Jesus diz que lá no céu não se casa nem se dá em casamento. Então como que eu vou conviver com a minha esposa? E se alguém teve 3 esposas? Foi a questão levantada pelos saduceus. Algumas respostas. Primeira resposta é que não existe resposta para todas as perguntas. Então, existe muito mistério e pouca revelação sobre algumas dessas questões aqui. A Bíblia, ela não nos oferece algumas respostas, não nos oferece todas as respostas, só algumas. Por quê, pastor? Não sei, às vezes porque o seu chip é 1.0. Foi o que Deus disse para Jó. Quando Jó começou a questionar Deus sobre o motivo pelo qual ele estava sofrendo, Deus disse assim para Jó: Jó, eu não tenho como explicar para você essas coisas que você está me perguntando, porque a sua mente finita e limitada não tem condição de entender o que eu tenho para te dizer. É basicamente isso que Deus diz nos 3 últimos capítulos do livro de Jó. Ou seja, você não tem como descrever cores para uma pessoa que nasceu cega. Você não tem como descrever uma música para uma pessoa que nasceu surda. Você também não tem como descrever como que o soberano Deus controla e rege o universo que Ele criou para uma mente finita como a nossa. Então a primeira resposta é que não existe resposta para todas as perguntas. Segundo, ao que parece, nós não teremos uma relação conjugal, matrimonial lá no céu. No entanto, me mostre na sua Bíblia onde que é dito que você vai deixar de conhecer o seu cônjuge. Não diz não, em lugar nenhum. Isso é uma conclusão que você chega mediante a palavra de Jesus, que lá no céu não se casa nem se dá em casamento. Mas não diz que você não vai conhecer. Outra coisa, esses pensamentos que nos inquietam diante da realidade de que vamos nos conhecer no céu, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses pensamentos, eles revelam o nosso antropocentrismo.
Como assim? Pensa comigo. Você vai chegar nesse lugar gigantesco, lindíssimo, com a companhia de pessoas impressionantes. Lá está o Cordeiro de Deus em todo o seu esplendor. Ele está rodeado de hostes de anjos, de uma imensa multidão de remidos. O céu está ali diante de você com toda a riqueza, com toda a imponência, com toda a glória. Ali está o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade Santíssima, e você está diante desse quadro gigantesco, e você vai estar triste. Isso revela como nós pensamos só na gente. Porque se estar com Cristo para sempre não for suficiente para você, se a condenação de pecadores estragaria o nosso gozo na presença de Deus, isso não seria antropocentrismo. Isso mostra como nós somos egoístas. Pastor, outra dúvida. Deixa eu falar logo antes que vocês me perguntem na saída. Se é a nossa alma que vai para o céu, como que a gente vai se conhecer? A alma não tem aparência. Perguntinha, capciosa. Daniel 10:13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Anjos não possuem corpos, mas mesmo assim identificam e conhecem uns aos outros. Além disso, nós precisamos lembrar de uma verdade muito pouco ensinada e pregada ao longo da história. Gente, nós iremos ressuscitar com esse corpo aqui, ó. O corpo que você possui é com esse que você vai viver lá no céu, eternamente. Esse é um outro assunto, essa é uma outra doutrina, que envolve uma série de estudos, mas a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar com esse corpo. É uma coisa que parece inacreditável, mas é isso que a Bíblia diz. Mas pastor, e as pessoas com defeitos físicos? Persiste lá a pessoa perguntando, né? Continuarão com eles? Irmãos, a Bíblia diz que toda a natureza será restaurada. Sendo assim, é crença do protestantismo histórico que, junto com a restauração de toda a natureza, o nosso corpo também será completamente restaurado. A glorificação vai restaurar todas as coisas, inclusive os nossos corpos. Há um livro de uma mulher chamada Joni Eareckson, tetraplégica, ainda em vida lá nos Estados Unidos, que ela fala do céu. E ela diz no livro assim: o que eu mais aguardo, uma das coisas que eu mais aguardo, é poder chegar no céu e caminhar livremente, andar novamente. Já pensou? Se... Como é o nome daquela atleta brasileira que bateu numa árvore? Laís Souza se converte lá no céu, a poder fazer ginástica olímpica de novo. Os corpos serão restaurados. Isso é uma das grandiosidades do céu. Eu creio que
Todas as coisas boas aqui da terra, elas serão melhores no céu. Então, se Deus concedeu